O Jornal da Gazeta de hoje começa com uma história diferente, de uma mulher que tem motivos de sobra para comemorar o Dia das Mães amanhã. Depois de conseguir provar que o filho foi trocado na maternidade, ela conseguiu na justiça o direito de criar o filho biológico e também o que era da outra mãe. Logo depois de dar à luz um menino, a alegria da mãe virou angústia. Rita não reconhecia a criança que tinha visto momentos antes na sala de parto. Na sala me mostraram um bebê mais moreninho, mais escurinho. No quarto, né, já estava um bebê loirinho. Eu tive o meu filho e saí com outro. A situação gerou problemas com o marido, que chegou a sair de casa. Ele ficou desconfiado que eu tinha traído ele e estava tentando me livrar da culpa, inventando que o neném tinha sido trocado. Por insistência de Rita, o Hospital Municipal de Votorantim, que pertence à Santa Casa, aceitou investigar. Exames de DNA confirmaram a troca dos bebês e a justiça determinou que o erro fosse corrigido. Rita queria muito o bebê que ela tinha gerado, mas estava amamentando Juliano e se recusou a entregar o menino. Por sugestão dela, as duas mães chegaram a viver juntas nesta casa, mas a experiência não deu muito certo. Tanto que Rita não se conformava e entrou na justiça para obter a guarda também do outro bebê. A mãe biológica de Juliano acabou concordando que Rita adotasse o filho dela. E aos 9 meses de idade, Juliano e Vitor viraram irmãos. No mês que vem, a dupla completa 11 anos. Mas não foi nada fácil para a mãe conseguir juntá-los. O juiz me ameaçou de me prender porque eu não queria destrocar. Mas, dona Rita, a senhora está querendo passar por cima da lei. Eu falei, mas não fui eu que passei. Simplesmente tiraram o filho de uma mãe e deram para mim e o meu deram para outra. Não fui eu que fiz isso. Amo de coração mesmo. Porque ela ficou comigo. Não me abandonou, não deixou eu por nada. Ele e o irmão não se desgrudam. Ele tá sempre junto comigo, tudo que eu faço ele faz também. Brincamos juntos, jogamos bola juntos, muita coisa. Para Vitor, é como se fossem quase gêmeos, mas com um detalhe importante. Mesma idade, o mesmo dia, só que eu nasci 15 minutos antes. Rita mora num barraco de madeira de 2 cômodos com os meninos e outras 3 filhas. Vive da pensão de R$ 1.400 deixada pelo marido, que morreu faz 5 anos. Eu acho que ela é especial. Por quê? Porque para ela me conseguir, ela batalhou e ganhou um presente. E eu também ganhei um presente grande, enorme. Eu faria tudo de novo, se possível. Se tivesse que brigar, eu brigo de novo. Eu não mudaria nada dessa história. No mês passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a família deve receber uma indenização de R$ 188 mil por danos morais e materiais. Não cabe mais recurso. Além disso, a Prefeitura de Votorantim, que administrava o hospital, terá de pagar um salário mínimo mensal a título de pensão até que Juliano atinja a maioridade. Muitos paulistanos gostam de fazer exercícios como corrida ou caminhada e acabam levando os cachorros junto. A ginástica também é benéfica para os bichos, mas é preciso tomar alguns cuidados. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Exercício físico é uma obrigação de todos os mamíferos. E para nós, humanos, nada melhor do que a companhia do nosso melhor amigo para entrar em forma. Eu gosto de correr e ela também é um cachorro de grande porte, precisa sair um pouco de casa para gastar energia, senão destrói a casa. Eu, enquanto faço a atividade, eu gosto de levá-lo porque ele faz junto, né? E além de estreita as nossas relações também, ele fica mais amoroso, mais ainda participativo da família. Eu comecei a patinar por causa dela. É um cachorro que vive num apartamento muito pequeno e, por necessidade, eu tinha que correr. Melhora a qualidade de vida deles, diminui a obesidade. Os contras é que a gente tem que entender que eles têm certas limitações, assim como nós. Tudo tem que ter um tempo, uma adaptação, começa com alguns minutos, vai aumentando por dia. Deve-se tomar cuidado com as altas temperaturas e ficar atento à hidratação. Cuidado com raças braquicefálicas, são todas aquelas raças que não têm focinho, porque eles não aguentam, além da alta temperatura, exercícios físicos muito intensos e constantes. Existem personal trainers de cachorro
não é adestrador e nem passeador. Ele coloca o seu cão no ponto para você poder correr com ele. Então a minha ideia é ensinar o cachorro a tornar o passeio do humano ainda mais prazeroso, para eles fazerem essa atividade em conjunto e ser super legal. Na verdade, eu uso a bicicleta para os cachorros que são muito agitados, porque eu posso frear, eu posso acelerar muito mais do que ele, então a bicicleta me permitiu colocar ele sempre do lado. Mas em geral, assim, em 15 dias você já vê notoriamente que é outro cachorro. Adaptando, acho que o cachorro tem que ir para a rua, tem que ser feliz, só tomando esses cuidados básicos. E após uma sexta-feira fria, o paulistano conseguiu aproveitar o sábado, pois as temperaturas subiram e o sol apareceu com mais força. Mas amanhã, durante a tarde, o tempo deve mudar aqui na capital paulista. Vamos à previsão. Áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão avançam pelo sul do Brasil, espalhando nuvens carregadas. E esse fenômeno muda o tempo em boa parte do sudeste e centro-oeste neste domingo. Pode chover a qualquer hora nessas regiões e essa chuva vem de forma forte e volumosa. A temperatura chega a cair um pouco, mas não faz muito frio. Só não deve chover amanhã no leste de Goiás e no Distrito Federal e também no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Nas demais áreas, o sol aparece e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde. Máximas amanhã de apenas 19 graus em Curitiba e de 28 em Belo Horizonte. Já em São Paulo, o oeste do estado já amanhece com chuva forte. Nas demais áreas paulistas, o sol aparece e a chuva só deve vir a partir da tarde. A temperatura cai em todas as regiões. No centro-oeste, máxima amanhã de 24 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, máxima de 27 em Franca e também em Ribeirão Preto. E na faixa leste, máxima de 26 graus em Campinas e também em Sorocaba. Até segunda-feira, a capital paulista pode ter chuva a qualquer hora. As máximas ficam em 23 e 24 graus. E na terça, o céu ainda pode ficar nublado, mas não deve chover. A máxima cai para os 22. Balanço da Secretaria Estadual da Saúde mostra que poucos paulistas tomaram a vacina contra a gripe. A campanha começou na segunda-feira e até agora pouco mais de 657 mil pessoas foram imunizadas. A meta do governo do estado é vacinar quase 12 milhões de paulistas. A vacinação contra a gripe vai até o dia 22 deste mês. Devem se vacinar idosos com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, as crianças com idade entre 6 meses e 5 anos de idade, indígenas, doentes crônicos, profissionais da saúde, funcionários do sistema prisional e ainda os detentos. Além de imunizar contra o H1N1, a vacina protege também a população do vírus influenza H3N2 e B. A Organização Mundial da Saúde declara fim da epidemia de ebola na Libéria. Nenhum caso foi registrado na Libéria em 42 dias, de acordo com o monitoramento da OMS. O anúncio foi feito hoje em Monróvia, capital do país, e contou com a presença de representantes da entidade e de Ellen Johnson Sirleaf, presidente do país. Ellen comemorou o fato e agradeceu à equipe médica, que também foi afetada pelo mais grave surto do vírus desde 1976. Foram 380 casos e 189 mortes em todo o país. Mesmo com a comemoração, a OMS alerta que países como Serra Leoa e Guiné, que são vizinhos da Libéria, ainda sofrem com a doença. Papa Francisco deve voltar ao Brasil em 2017. A informação foi divulgada agora à tarde no blog do jornalista Gerson Camarote. Segundo ele, os preparativos para a visita de Francisco ao país devem começar na semana que vem. O empresário Ricardo Pessoa, da empreiteira UTC, afirma que doou dinheiro para a campanha da presidente Dilma Rousseff por temer represálias. A denúncia foi publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, Ricardo Pessoa disse a procuradores da Operação Lava Jato que doou R$ 7.500.000 à campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff por temer prejuízos a seus negócios na Petrobras se não ajudasse o PT. A contribuição teria sido tratada diretamente com o tesoureiro da campanha de Dilma, o atual ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Edinho Silva.
De acordo com a reportagem, o empreiteiro contou ter se reunido com Edinho a pedido do então tesoureiro do PT, João Vacari Neto, apontado como principal operador do partido no esquema de corrupção descoberto na Petrobras. As doações à campanha de Dilma foram feitas legalmente. Segundo os registros do TSE, foram 3. 2 em agosto e outra em outubro de 2014, dias antes do segundo turno da eleição. Ricardo Pessoa negocia desde janeiro com o Ministério Público Federal um acordo de delação premiada em troca de redução de pena. Ele chegou a ficar preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e agora cumpre prisão domiciliar. Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da União que investigue suposto repasse irregular de 500 bilhões de reais do governo federal ao BNDES. A denúncia é da revista Época. Segundo a publicação, o pedido da promotoria afirma que o Tesouro Nacional repassou, nos últimos 6 anos, 500 bilhões de reais ao banco, camuflados como pagamentos de dívidas, o que seria irregular, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. A revista também afirma que, no Senado, a oposição teria conseguido assinaturas suficientes para criar uma CPI destinada a investigar empréstimos suspeitos do BNDES. A comissão ainda seria responsável por apurar um suposto tráfico de influência do ex-presidente Lula junto ao banco para favorecer a Odebrecht. Também, de acordo com a Época, a Procuradoria da República em Brasília já teria aberto investigação para descobrir se Lula atuou em favor da empreiteira junto a governos próximos ao PT, como o da Venezuela. O país contratou a Odebrecht para construir os metrôs de Caracas e Los Teques em 2010 com dinheiro do BNDES. Lula, o banco e a empreiteira negam qualquer irregularidade no processo. Tiroteios matam 4 pessoas em comunidade de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Há pelo menos 5 feridos. A polícia afirma que traficantes do Falete tentaram invadir o Morro da Coroa. Os corpos foram achados por bombeiros em uma escadaria dentro da comunidade. A divisão de homicídios interditou um dos principais acessos para realizar perícia. Entre os feridos está uma grávida de 5 meses que foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar e está internada em estado grave. Além dela, 3 adolescentes foram atingidos enquanto jogavam futebol, mas não correm risco de morrer. A região onde se deu a troca de tiros tem uma unidade de polícia pacificadora desde 2011. Ministério Público do Paraná pede suspensão imediata da lei que originou protestos violentos na semana passada, com mais de 180 feridos. A legislação, já aprovada pelos deputados, altera o regime previdenciário dos servidores públicos estaduais. Ela transfere 33 mil aposentados pagos pelo Caixa do Governo para o Fundo Previdenciário, uma espécie de poupança do sistema. Com isso, o governo de Beto Richa, do PSDB, que vive uma crise financeira, economizaria 1 bilhão e 700 milhões por ano. Os servidores reclamam que a medida esgotaria o fundo previdenciário e que, mesmo quem nunca contribuiu, seria pago por ele. Segundo os procuradores, a lei deve ser suspensa porque é inconstitucional, ilegítima e ilegal. E hoje foi divulgado um novo parecer que defende Luiz Edson Fachin, indicado pela presidente Dilma Rousseff para o Supremo Tribunal Federal. O documento foi divulgado pelo senador Álvaro Dias, do PSDB. Fachin, que é procurador de Estado, também atua como advogado. O documento de Dias diverge de outro parecer publicado na quinta-feira e elaborado a pedido do senador Ricardo Ferraço, do PMDB, que apontava suposta irregularidade na dupla atuação. Na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai sabatinar Luiz Edson Fachin. Saiba quais são os destaques das principais revistas semanais de informação do país. Com a chamada Fachin no STF, Veja questiona a indicação de Dilma para o Supremo. O Senado decidirá nesta semana se o advogado poderá ocupar a vaga deixada por Joaquim Barbosa. Isto é, traz na capa a matéria "O PT contra o governo" e mostra como a legenda e Lula estão tentando se afastar de Dilma e contribuindo para o aumento da crise. Carta Capital vem com a seguinte chamada: O Senhor do Caos, e traz um perfil do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E Época discute a epidemia de dengue no Brasil, que já matou 229 pessoas. E veja agora as manchetes de amanhã dos 2 principais jornais de São Paulo.
O estado de São Paulo. Ajuste paralisa ministérios e investimentos despencam. De acordo com o jornal, demora na aprovação de orçamento também contribui para atraso de repasses em obras e programas sociais. Folha de São Paulo. Ajuste fiscal emperra até vitrines da presidente. Segundo a publicação, cortes afetam programas como Pronatec, FIES e Minha Casa Minha Vida. E veja a seguir no Jornal da Gazeta, o governo do Nepal afirma que a reconstrução do país deve levar 2 anos. E acidente aéreo na Espanha. Avião militar cai perto do aeroporto de Sevilha. 3 pessoas morreram. Tem coisas que só acontecem no Brasil. Agência de banco no meio do eu. Ter educação de qualidade até em lugares em que nem se imagina. Ter um banco que se orgulha de hastear a bandeira de nosso país todos os dias na frente de suas agências, que está presente e se identifica com todos os municípios brasileiros. Este banco é BRA, BRA de Brasil, BRA de Bradesco. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Final de semana de estreia do Brasileirão. Domingo de debate acalorado no Mesa Redonda. Vamos ficar por dentro da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e ainda conferir tudo sobre os jogos de ida das oitavas da Libertadores. Tudo isso com os comentários de Vampeta, de Fernando Diniz, técnico do Audax, e de Rafael Marques, atacante do Palmeiras. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Depois de 4 pole positions seguidas de Lewis Hamilton, o companheiro do piloto na Mercedes, Nico Rosberg, quebrou a hegemonia do inglês e conquistou a pole do Grande Prêmio da Espanha. Rosberg conquistou a pole após cravar um tempo de 1 minuto 24 segundos e 681 milésimos. Apesar de perder a primeira posição, Hamilton fez o segundo melhor tempo e larga logo atrás de Rosberg. Na segunda fila vem o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, seguido pelo piloto da Williams, Valtteri Bottas. O Grande Prêmio da Espanha acontece amanhã e é a 5ª etapa do Mundial de Fórmula 1. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, largará em 9º lugar. Avião militar cai perto do aeroporto de Sevilha, na Espanha. 3 pessoas morreram. Outras 2 que estavam na aeronave ficaram gravemente feridas. E mais 2 ainda estão desaparecidas. A aeronave era um Airbus A400M de transporte militar. O avião realizava um voo teste quando caiu a cerca de 1 quilômetro ao norte do aeroporto São Pablo, da cidade de Sevilha. A aeronave ia ser entregue à Força Aérea da Turquia. O acidente é o primeiro de um avião militar desse tipo. O modelo foi desenvolvido por 7 países a um custo de 20 bilhões de euros e passou a operar em 2013. 2 navios da Marinha Alemã resgatam mais de 400 imigrantes ilegais no mar Mediterrâneo. O resgate aconteceu a cerca de 250 quilômetros ao sul da ilha de Lampedusa, na Itália. Os imigrantes que estavam em um barco de madeira foram levados a um porto italiano. Nos últimos 18 meses, mais de 5.000 pessoas morreram tentando chegar à Europa através do mar Mediterrâneo em embarcações improvisadas. No Nepal, o primeiro-ministro afirma que a reconstrução do país, abalado por um grave terremoto, pode levar 2 anos.
O governo precisa reconstruir edifícios públicos, escolas, faculdades, estradas, hospitais, instalações de telecomunicações e estações de energia. O primeiro-ministro do país afirmou que o governo oferecerá empréstimos de até $25 mil para ajudar na reconstrução de imóveis destruídos. Os tremores danificaram mais de 500 mil prédios. O custo total da primeira fase de reconstrução do país será de $2 bilhões. O terremoto que atingiu o Nepal no final de abril matou mais de 7.900 pessoas e deixou outras 18 mil feridas. Rússia comemora e relembra os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Milhares de soldados marcharam pela Praça Vermelha em Moscou. O desfile foi realizado para marcar o 70º aniversário da vitória contra a Alemanha nazista. A comemoração também tem sido usada pelo presidente do país, Vladimir Putin, para elevar o patriotismo em um momento em que a Rússia sofre boicotes do Ocidente por causa de seu papel na crise ucraniana. Além do desfile, as comemorações contaram com exibições da Força Militar Russa. Ainda nas comemorações da data, o presidente americano Barack Obama gravou uma mensagem relembrando os momentos finais da Segunda Guerra Mundial e ressaltou que a vitória dos aliados representa uma vitória da liberdade e que todos devem continuar lutando por esse ideal. Um homem e uma mulher foram presos na Espanha após tentar entrar no país com uma criança de 8 anos dentro de uma mala. O garoto foi detectado pela máquina de raio-x na fronteira entre o Marrocos e o país europeu. De acordo com agências de notícias espanholas, a mulher de 19 anos ajudava um homem da Costa do Marfim e que disse ser pai da criança a entrar na Europa. Segundo a agência Reuters, o garoto foi examinado por médicos e encaminhado à promotoria da infância da região de Ceuta, na Espanha. Toda mãe sabe que quando nasce um filho, surgem muito mais dúvidas que certezas. E na busca das respostas para as questões e desafios trazidos pelos filhos, muitas mães se unem através da internet para compartilhar histórias e trocar experiências. Há 25 anos, Edith passou por um dilema interno ao saber que seu filho caçula é gay. Ela então imaginou que conversar com outras mães faria com que ela entendesse melhor seus sentimentos. A partir daí, surgiu na internet o primeiro grupo de pais homossexuais. Uma mãe ajuda a outra, né? Nós trocamos informações, trocamos sentimentos, experiências e vamos de mãos dadas, né? Num caminho ainda difícil dentro da família. O grupo melhorou a relação de Edith com o filho e a transformou. Eu me tornei uma pessoa melhor, muito melhor. A gente se torna menos preconceituosa, né? A pessoa menos preconceituosa é uma pessoa melhor, né? Não só esse preconceito, mas todos diminuíram. E foi também para dividir dificuldades vividas com os filhos que Marie criou o grupo de pais e familiares de pessoas com autismo. Assim como ela, Tatiana também é mãe de 4 crianças, 2 deles autistas, Lucas, de 13 anos, e Davi, de 6. Quando Tatiana recebeu o diagnóstico de autismo de seu filho mais novo, Davi, ela buscou ajuda de outras mães na internet. Foi aí que ela conheceu a Marie e as duas começaram a trocar experiências sobre os filhos autistas. E dessa relação surgiu a ideia de promover encontros presenciais com outras mães que vivem a mesma realidade. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente fica tão assustada que a gente não sabe nem por onde começar. Então, quando eu encontrei a Marie e as outras mães pela internet, né, e depois a sequência a Marie me ligou e fez a pergunta, como é que está seu coração? Aí eu me senti bem mais leve. Existe um conhecimento, mas não existe um entendimento. E existe uma diferença muito grande entre você ler um livro e aí eles dizem, você faz assim com a criança e a criança vai reagir assado. Aí você chega com a criança com autismo, cada uma reage de um jeito, né? E a gente fala, não dá para seguir o manual, a gente precisa ter a vivência, né? E na véspera do Dia das Mães, Tatiana é só alegria com a família reunida. As demonstrações de carinho dos filhos são o principal presente que essa mãe orgulhosa faz questão de exibir no dia a dia. Mãe
E uma última e boa notícia, Pelé teve alta hospitalar. Ele deixou o hospital Albert Einstein às 6h30 da tarde. Pelé passou por uma cirurgia na terça-feira. Ele teve um problema na próstata. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Mas a edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Feliz Dia das Mães! Nós voltaremos na segunda-feira às 19 horas. Boa noite e até lá! O Mesa Redonda comenta os lances da primeira rodada do Brasileirão. Neste domingo, 9h30 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis.